O Brasil tem uma nova política tributária, mas isso é bom para o país, para os 27 estados? Os mais pobres, como o Norte e o Nordeste, o que ganham com isso? Tem uma autoridade de Alagoas que está na efervescência, no olho do furacão lá no Congresso Nacional, no Ministério da Fazenda, junto ao governo federal, discutindo exatamente estas e outras questões que mexem com as finanças, com os tributos e com a vida de 200 milhões de brasileiros e, particularmente, 3 milhões de alagoanos. Eu estou falando da secretária da Fazenda, Renata Santos, que a senhora está realmente no olho do furacão. A reforma tributária que o Congresso Nacional, quer dizer, o Congresso Nacional ainda não, né? Mas a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados aprovou. Essa reforma é bom para o país, como todos estão dizendo? Arnaldo, primeiro, muito obrigado. Primeiro, quero te agradecer do convite, estar aqui, né, para falar um pouquinho sobre reforma tributária, que é essa coisa que todo mundo fala, mas ninguém sabe exatamente como vai mexer nas nossas vidas. Exatamente. E aí, já de início, eu queria colocar para você que a reforma tributária ela é boa para o país. Na verdade, o Brasil... É boa para o país e também para os mais pobres? Para o país, para os mais pobres. Claro que a gente tem alguns ajustes, vamos dizer assim, que precisa ser realizado no texto, no Senado. Mas, como um todo, o Arnaldo, essa questão da reforma, ela traz o Brasil simplesmente para o que acontece no mundo. Então, a nossa reforma tributária, ela basicamente é introduzir um imposto chamado IVA, na verdade, no nosso caso serão dois, que é um pedaço da União e o outro dos estados e municípios, substituindo outros diversos impostos que têm legislações complexas e difíceis para todo mundo, tanto para o cidadão, quanto para o empresário, quanto para o governo. Nós estamos falando aí do IPI, ISS, ICMS. Os impostos que vão ser absorvidos, né, pelo IBS, pelo CBS que é da União, é PIS, COFINS e IPI. E, no caso do IBS, que é o imposto da estados e municípios, vai ser ICMS e ISS. Aí você vai me dizer, poxa, mas aí eu vou trocar 5 impostos por 2? Sim, são 5 impostos por 2, mas ao mesmo tempo que tem que se lembrar que só o ICMS, a gente tem 27 legislações diferentes. E ainda uma guerra tributária. Dentro dessa legislação, cada produto tem uma alíquota, tem uma regra, tem uma forma de mensuração. Então, essa nova metodologia de imposto, ela vem para trazer o Brasil para o que acontece no mundo. Já são mais de 170 países que fizeram reforma tributária. O primeiro foi a França em 1954. Olha quanto e tempo nós agora que estamos conseguindo avançar nessa discussão. Tem 30 anos que a gente tem essa discussão no país. Eu vi setores mais radicais da nossa economia que fizeram campanha contra o presidente que ganhou as eleições, o presidente Lula, né? E, inclusive contra o próprio Haddad, e agora elogiando. Por que eles elogiam? Porque, na verdade, essa reforma, esse texto que foi aprovado, ele não é um texto do Lula ou da gestão Lula. Na verdade, é um texto, a PEC 45, ela é uma PEC que foi apresentada pelo Rodrigo Maia em 2017, se eu não me engano, e então uma PEC que vem sendo trabalhada desde então. Então, foi discutida ao longo do governo Bolsonaro e continuou agora ao longo desse início de gestão do governo Lula. Então, é uma PEC que é uma reforma que não tem governo. Ela é uma reforma que ela visa trazer simplicidade e reduzir o custo de produção aqui no país, para que a gente seja atrativo do ponto de vista de investimentos, principalmente de indústrias e empresas de fora, né? Então, não tem carimbo governamental. Isso eu vi os setores progressistas, o setor de centro, falando que essa não era uma reforma do Lula, que não era uma reforma da direita, nem da esquerda, nem do centro, era uma reforma do país. Antes de falar dos mais pobres, né, ela é uma reforma do país. Quando chega no capítulo indústria, o que é? Por que é atrativo para a indústria? Porque o IBS, né, vou falar do IBS, que é a parte do tributo que cabe a estados e municípios, ela vai ter uma alíquota
Na verdade, são 3 alíquotas, né? A alíquota zero, que, por exemplo, para cesta básica vai ser a alíquota zero, então a cesta básica do país não vai ter mais nenhum tipo de tributação. Isso, o preço pode cair? Com certeza irá cair. A outra é uma alíquota reduzida, que a gente chama, que vai chegar a ser 60% da alíquota referencial, que é para setores que são estratégicos. Então, vou dar um exemplo para Alagoas. O setor hoteleiro, por exemplo, é um setor muito importante para a nossa economia. Provavelmente, quando a gente for implantar o IBS em Alagoas, o setor hoteleiro ele não vai pagar a alíquota cheia, ele vai pagar a alíquota reduzida, dado a importância e a relevância dele para a economia do país. E vai ter a alíquota modal, que a gente chama, que é a alíquota que vai ser cobrada para todos os produtos, ou para a maioria dos produtos, serviços e direitos. Que é isso que é importante ficar claro para todos os nossos ouvintes e nossos telespectadores. Tem muita gente dizendo que a carga tributária vai aumentar. Essa é a pergunta que está aqui engatilhada, Na verdade, a premissa da reforma é que não vai ter aumento de carga. Então, soma esses impostos todos e tiram... todos e tira uma você média? Vai tirar uma média e vai ser o que vai ser a alíquota. E qual que é o diferencial para que a gente tenha certeza que vai ter um aumento de arrecadação e provavelmente no médio prazo até uma queda de carga? É que a base tributável, que a gente chama, ela vai ser aumentada. Então, assim, todo tipo de serviço digital, por exemplo, hoje ninguém paga tributo nenhum. A partir da reforma, ele vai começar a pagar o imposto tanto para os estados e municípios quanto para a União. Então, vai entrar muita coisa na base tributável, né? Outra coisa, você compra um automóvel, tem um tipo de tributação de ICMS. Quando você aluga, você não paga tributo nenhum. Hoje, é muito difícil na nova economia, não só no Brasil como no mundo, você distinguir o que é produto, o que é serviço, né? Então, quando você institui o IVA, né, o IBS, que é o caso do nome do IVA no Brasil, na verdade, você acaba fazendo uma maior justiça tributária no sentido de você ampliar sua base de tributação. E não fica o caso do sujeito ficar pagando vários impostos, né? Não. Para a população, por exemplo, hoje, se o cidadão quiser saber quanto que ele paga de tributo, não vou dar nem um exemplo do arroz, que o arroz vai ser alíquota zero, mas num desinfetante ou num amaciante de roupa, algum produto que não esteja na cesta básica, ele não sabe quanto paga. Até porque a gente tem diferenciais de alíquota e de regimes especiais e de incentivos fiscais, tanto de ISS quanto de ICMS. Então, é uma complexidade. Eu me lembro quando o ministro Renan, à época governador, foi à China, né? E foi falar com os chineses sobre a atratividade de Alagoas para investimento. Quando chegou na parte tributária, eles não conseguiam entender. E para cada estado tinha uma taxa? Para cada estado, e para cada produto é uma forma, se a importação é de um jeito, se a exportação é de outro jeito, se é consumo interno é de outro jeito, se é interestadual é de outro. É uma complexidade muito grande. Isso acaba? Acaba. Isso daí a gente vai ter a mesma forma de tributar do resto do mundo, vai ser... Consequentemente, acaba a guerra tributária? Então, uma das principais premissas vai acabar com a guerra fiscal, né? A guerra fiscal, Porque hoje, nosso tributo, por exemplo, o ICMS... Boa parte do valor do tributo, ele vai para a origem, que a gente chama. Então, por exemplo, um alagoano que mora em Delmiro Gouveia, se ele compra uma televisão pela internet, pedaço daquele imposto que ele paga fica em Alagoas e o outro pedaço vai para a origem. Pode ser São Paulo, antiga, pode né? ser Amazonas, aí depende de onde vem o produto. Com o IBS, isso muda. Então, todo imposto que o alagoano pagar vai ficar em Alagoas. Então, a gente fala que... Não importa onde o produto... Não importa onde ele produz. Então, isso muda a lógica, tanto de como você trata o imposto, como o arranjo econômico, né? Porque eu vou dar um exemplo, Goiás, por exemplo. Goiás, ela conseguiu, através de uma política tributária muito agressiva, no sentido de benefícios, levar diversos laboratórios de medicamentos para lá. Centro-Oeste, né? Dificilmente, com o IVA, né, com o IBS, esses laboratórios vão continuar lá. Por quê? Porque a indústria ela quer ficar próxima de onde ela tem infraestrutura, onde ela tem mão de obra qualificada, onde ela tem facilidade para escoar a produção. Então, é o tipo de distorção que se traz para a economia e que o IBS, ao longo do tempo, vai
organizar. Não é à toa que o governador de Goiás ele é contra o IBS. Né? Porque provavelmente lá eles vão ter uma reorganização do parque industrial deles. Aí eu vou te dar um outro exemplo. A gente tem uma grande empresa de laticínio no Rio de Janeiro, uma enorme, uma das maiores do país. Não tem 1 litro de leite que ela processa que é produzido no Rio de Janeiro. Sim. Por que está no Rio de Janeiro? Porque tem um incentivo fiscal bem agressivo. Isso acaba. Com o IBS, provavelmente, eles vão ficar próximos de onde está o quê? O leite. Então, pode ser que venha para Alagoas, por exemplo, que a gente tem a bacia leiteira, pode ser que vá para Minas, pode ser que vá para Santa Catarina. Então, vai ter uma reorganização da estrutura econômica mesmo do país e essa coisa da guerra fiscal, ela tende a acabar. Agora, você vai me dizer assim, sim, mas e aí? Como a gente vai atrair novas empresas para cá? Pensando nisso, está instituído já na PEC a grande luta do Nordeste e do Norte, principalmente aqui, os critérios de distribuição também estejam na PEC, é do nosso Fundo de Desenvolvimento Regional. Antes de você falar do Fundo de Desenvolvimento Regional, que esse é um capítulo importantíssimo dessa reforma tributária e que você é protagonista, não é? Representando o Nordeste. Nós vivemos aí também uma fase de que volta e meia o governo de plantão renegociava as dívidas. Alagoas se beneficiou com isso, tinha uma dívida de 10 bilhões, o ex-secretário, seu colega, seu amigo, Jorge Santoro, conseguiu reduzir para 6 bilhões e meio, ainda é impagável para a realidade econômica. Como é que fica essa dívida pública que cada estado tem com a União? Não, a dívida, como um todo, ela não tem nenhum tipo de alteração com relação à reforma tributária. O que tem impacto com a reforma tributária? São as dívidas e os processos, o contencioso que existe com relação ao ICMS mesmo. Então, por exemplo, uma empresa que fez o pagamento de ICMS a maior, por exemplo, e está brigando na justiça para receber o retorno disso. Ou então, uma empresa que tem um determinado produto que é uma alíquota específica de ICMS e ela luta para que seja diferente porque ela fala que o produto dela não é bem isso. Um caso clássico é o bombom sonho de valsa. Sim. Que hoje não é mais bombom, ele é waffle, porque a carga tributária do waffle é menor do que do bombom. Esse tipo de coisa vai... Então, contencioso judicial com relação a toda a parte tributária, que no final das contas muitas vezes vira dívida, sim, isso tende a acabar. Agora, a dívida em si... A dívida pública dos estados. Essa em si, ela não é alterada pela reforma. O estado continua devendo. Continua devendo. Ela, vai renegociar esse pagamento? No caso de Alagoas, nosso perfil de dívida tem uma parte que é da 9496, que é uma dívida do passado, né? Que é aquela dívida que tem um pedaço do Produban, tem um pedaço do Acordo dos Usineiros, tem um pedaço de quando a gente sofreu aquela quase que insolvência fiscal na década de 90, e que aí a União veio para fazer alguns aportes. O que a gente está fazendo com relação a essa parte é que nós temos uma ação que está no STF, que é relacionada diretamente a isso, que é uma relação com a questão da venda da CEAL, que é a do Produban já conseguiu. A do Produban a gente já conseguiu a boa parte já a recuperar, fizemos a recuperação de acordo com impostos, quando teve um refis da União, mas hoje da 9496 o que a gente tem até em âmbito do STF é a ação da CEAL, que a gente tendo ganho de causa dessa ação, nossa dívida deve reduzir, porque é considerar como se ela tivesse sido privatizada naquela época, e aí com as condições para quem privatizou alguma coisa eram muito melhores. A taxa de juros era menor, a forma de pagamento era melhor, então a gente está nessa luta aí com relação ao 9496. E tem uma outra parte que são empréstimos mesmo, operações de crédito para você fazer investimentos estruturantes no Estado, e que essa, por exemplo, é gestão financeira e fiscal. Nós, por exemplo, agora estamos com uma reestruturação de dívida, que esse que é o nome, junto ao Banco Mundial, no qual a gente está pegando parte dessa nossa dívida que a gente tem e renegociando de uma forma com critérios e condições mais favoráveis para o Estado. Então, para você ter uma ideia, para deixar claro, para explicar para quem está nos ouvindo, é como se você tivesse um empréstimo com consignado de um banco,
E aí tem um outro banco que te oferece taxas melhores para você trocar dívida. Então é isso que a gente está fazendo. Buscando quem está oferecendo melhor. Isso, aí o Banco Mundial está oferecendo melhor, são as melhores taxas. Compra essa dívida de Alagoas? Compra essa dívida e a gente fica devendo a ele em uma condição mais interessante e num prazo mais alongado. A dívida pública de Alagoas está em quanto? Hoje a senhora estima? Entre 9 e 10 bi, mais ou menos. Já incluindo esses empréstimos novos? Já incluindo, já. Porque São quase 3 bilhões. Porque toda vez que você faz uma solicitação de empréstimo, você, na verdade, passa por todo um crivo do Tesouro Nacional, que a gente já fala que é a análise do VPL, que é para ver, acomodar se você consegue ou não pagar aquela operação de crédito que você está pegando. Então, essa reestruturação, que a gente já foi aprovado na COFIEX, no governo federal, a gente está agora com um projeto de lei na Assembleia para ser aprovado, porque de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, apesar de eu não estar aumentando o endividamento, e na verdade eu estou só trocando aquela dívida por condições melhores, a gente precisa pedir autorização legislativa e a gente acredita que até outubro a gente está assinando esse contrato e a nossa estimativa é que nos próximos 4 anos a gente tem uma economia de aproximadamente 500 milhões de reais só dessa troca de dívida, só dessa gestão financeira, que é também uma coisa que tem que sempre estar sendo feita, porque as condições de mercado elas mudam, né? Aumenta a taxa de juros, cai a taxa de juros, tem a questão de câmbio, então é mais ou menos isso. Então, a reforma tributária em si não traz nenhum tipo de reflexo para a dívida. Agora, vamos nós aqui para o Nordeste. Norte e Nordeste, nós somos os mais pobres com relação à economia do Sul e Sudeste e Centro-Oeste aí com o agronegócio. Perfeito. Quais as vantagens? Olha, a senhora representa o que nesse contexto? Eu, na verdade, entre os estados do Nordeste, eu fui eleita como a porta-voz do Nordeste na reforma tributária, né? Então, sempre quando tem algum tipo de entrevista, alguma reunião, é importante que eu esteja. E eu sempre me reporto aos meus colegas, meus 8 colegas aqui do Nordeste. Então, a gente está bem alinhado, estamos discutindo essa coisa da reforma tributária há alguns meses, antes mesmo de entrar na pauta do dia do Congresso, e então a gente conseguiu muitas coisas, muitos pontos que eram importantes para a gente, como por exemplo, a manutenção do FECOEP, do Fundo de Combate à Pobreza. Isso é uma coisa que foi uma briga do Nordeste, a gente levou isso para o relator, o deputado Aguinaldo. Quer dizer, o FECOEP passa a ser uma coisa nacional? Ou... Ela sempre foi nacional, né? A questão é que com a reforma no texto anterior ele não estava sendo mantido. E aí nós levamos isso para o relator, e o relator viu a importância da manutenção do FECOEP, e aí a gente conseguiu garantir no texto constitucional que o FECOEP continue. Porque o FECOEP... Com aquela mesma taxa de 2%? Na verdade, você mantenha... o FECOEP, você está fazendo a previsão na Constituição e o regramento com relação a isso vai vir depois por lei complementar, né? Sim. Então, mas de estados e município ou federal? A lei complementar é federal, que dá as diretrizes mais detalhadas dos pontos que são importantes da reforma. Então, esse, por exemplo, foi um ponto que a gente já conseguiu incluir. O FECOEP está mantido na reforma. Está mantido. A outra coisa é que o Fundo de Desenvolvimento Regional, ele estava sendo submetido para ser instituído por meio de lei complementar. E depois de nós fazermos diversas reuniões, conseguimos, inclusive, isso, uma coisa unânime no Concefaz, né, que fosse a instituição do fundo fosse via PEC. Então, isso nós já conseguimos, e essa parte é uma parte que a gente conseguiu uma unanimidade entre os secretários do país todo. Agora, isso significa o quê? Quando a gente fala assim, fundo do Nordeste, esse fundo vai para onde? Esse fundo, na verdade, o critério de rateio, que é a luta que a gente vai tentar no Senado, ele ainda não está na PEC, está sendo submetido para ser via lei complementar. Mas nós acreditamos que é importante estar na PEC, então é uma coisa que a gente vai lutar para ver se a gente consegue ajustar no Senado. Qual é a ideia do fundo, de acordo com nós do Nordeste, e o Norte compartilha muito disso. Assim como aconteceu na União Europeia, que quando teve a zona do euro, os países, no caso deles, né, que tinham um PIB per capita menor, precisaram de alguns aportes de recurso inicial para que você não tivesse essa distância tão grande entre essas PIB per capita. Dá o exemplo de Portugal. Eu fui a Portugal em 2012, que foi o início, e eu fui agora há pouco tempo Portugal mudou completamente, né? Então, você tem alguns mecanismos fiscais que você
manda, né, envia recursos específicos para situações específicas que visam reduzir a diferença do PIB per capita entre as regiões. Então, o que a gente pensa do Fundo de Desenvolvimento Regional é exatamente isso. Tem como você, e aí isso não tem a ver com pobreza diretamente, tá? Sim. Tem a ver com questão de desenvolvimento econômico. E estabilidade econômica do país. Claro, então assim, você pega, por exemplo, São Paulo, né? São Paulo, ela tem infraestrutura rodoviária, ferroviária, de portos, de aeroportos, tem uma quantidade de mão de obra qualificada, tem uma forma de escoamento da sua produção. Então, já estão com um nível de desenvolvimento mais elevado, que consequentemente tem um PIB per capita mais elevado. Então, o que a gente acredita é que o fundo ele tem que ser um recurso que tem que ser repartido, sim, para todos os estados da federação, dado que nós vivemos numa federação, mas que não pode ser a mesma regra do norte, do sul-sudeste com norte, nordeste e até mesmo centro-oeste, tá? E dentro dessa discussão, antes dessa reforma tributária, havia uma forma preconceituosa do sul e sudeste dizer nós é que bancamos a pobreza. Isso acaba? Isso não acaba, mas eu acho que a gente pode levar a discussão para um outro patamar. Sim. Porque foi mesmo que a gente estava discutindo com os colegas do Sudeste, né, na reunião do Concefaz. O nordestino que sai do Nordeste para o Sudeste, ou a pessoa do Norte, né, não sabe o que quer. É porque, às vezes, quer uma condição de vida melhor que talvez a gente não tenha ainda estruturalmente a possibilidade de ofertar. Mas a gente tem que lembrar também que a forma de tributação nos últimos anos, ela foi totalmente favorável ao Sul-Sudeste. Então, ele já vem se beneficiando com a questão do tributo na origem. Então, agora, além de você acabar com essa distorção, você tem que ter mecanismos para que façam com que nós possamos, num tempo menor, conseguir evoluir no sentido de ter um nível de desenvolvimento maior. Então, o dinheiro do fundo, por exemplo, isso já está estabelecido, vai poder ser utilizado para infraestrutura, para a questão de tecnologia e inovação, que a gente sabe que, por exemplo, Alagoas, Pernambuco tem uma vocação muito grande, para a parte ambiental, no sentido de você utilizar o recurso e fazer com que... Gerar novos ativos, né? Novos ativos. Você preserva, mas aquilo você não está preservando para que outro possa fazer um desenvolvimento ou alguma inserção econômica mais agressiva. Então, a gente acredita nisso também. E vai ter um ponto específico, que a gente colocou, que é para fomento à competitividade, que é uma forma de você também poder dar benefício financeiro e não fiscal para alguma empresa, alguma indústria que você acha que é importante você atrair para a sua região. Nós tivemos uma pandemia, nós tivemos uma crise financeira. Primeiro tivemos uma crise financeira, depois logo para vir no pacote completo uma pandemia que bagunçou a economia mundial e particularmente a do Brasil, que viveu um momento aí confuso de uma gestão federal e com efeitos dramáticos no Nordeste. E nós geramos com isso, o efeito é na ponta. Isso. Né? 14 milhões, chegamos a quase 15 milhões de trabalhadores desempregados. Né? E o que muda com essa política fiscal? Nós voltamos a gerar emprego? Isso dá para vislumbrar essa possibilidade? Então, o que a gente já fez... Dessa reforma tributária? O que a gente já fez estimativas e é o que a gente já tem bem claro é que, primeiro, com o imposto no destino, a arrecadação de Alagoas, aí falando de Alagoas, e aí eu posso falar até do Nordeste também, tende a aumentar. Porque todo o tributo que a gente pagar, nosso cidadão pagar, a gente vai ficar no estado que ele reside. Então, já vai ter um aumento natural de arrecadação por conta disso, e isso faz com que a gente possa pensar políticas públicas mais avançadas. A outro ponto que tem é que quando você... Vai redesenhar o parque industrial. Isso. E quando você também tem uma simplificação de tributo, e aí isso teve há pouco tempo na Índia, a Índia fez uma reforma tributária agora em 19, e ela era, vamos dizer assim, a parte tributária dela antes da reforma era bem parecida com a nossa, bem complexa, né? Cheia de formas de cálculo de tributos dos subnacionais, enfim. É que quando você simplifica, você naturalmente reduz o custo da produção. Então, naturalmente, você tem aí uma redução
de preço que é importante para que o cidadão tenha acesso, porque se fica mais barato, óbvio que você pode consumir mais. Então, a gente também acredita que vai ter um efeito indireto dessa reforma tributária, que é decorrente da redução da complexidade, da simplificação e automaticamente da redução do custo de produção. Secretária, ele já me avisou ali que eu tenho um tempo de 10 minutos. Entrevistar você, parece que nós estamos conversando aqui há 20 minutos. Não é? Uma entrevista com você tem que ser de 1 hora, mas eu sei que você tem viagens, essa coisa toda programada. Você mora agora em Brasília e passa dias... quase pagando IPTU lá. Mas é o seguinte, você ainda tem 2 etapas, né? Acho que a principal delas é o Senado. Isso. A primeira parte foi vencida, que era onde a reforma fiscal e tributária do país esbarrava. Agora, como é que o Senado está para essa reforma? Assim, o texto que foi aprovado, ele foi importante. Ele não foi o melhor texto do mundo, mas ele foi um grande avanço, então a gente não pode não comemorar isso. E agora, no Senado, a gente tem, basicamente, Arnaldo, são 2 pontos que são de dissenso entre os estados, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional, que o pessoal do Sul-Sudeste, eles colocam muita questão de Bolsa Família, de pobreza. Bem, pobreza tem também na Dinamarca. Então, o Fundo... O país inteiro ficou pobre, né? O Fundo de Desenvolvimento Regional não é para combate à pobreza. Para combate à pobreza, a gente tem o FECOEP. O Fundo de Desenvolvimento Regional é específico para a gente tentar promover maior desenvolvimento e reduzir as diferenças per capita, de PIB per capita entre as regiões. E o FECOEP também é nacional? O FECOEP é nacional. Se o Estado quiser instituir, ele institui. Por exemplo, no Nordeste, todos os estados instituíram. No Sul, Sudeste, nem todos. E aí é uma opção de governo, né? Enfim, de gestão. De gestão. E a outra coisa é o Conselho Federativo, que, na visão do Nordeste, tem que ser algo federativo de fato, ou seja, independente do tamanho da população ou do PIB de cada estado tem, de acordo com a Constituição, o mesmo voto, a mesma responsabilidade de que somos iguais, né? E o pessoal do Sul-Sudeste, eles acham que tem que ter algo com peso de população. Eu vou aproveitar e vou agora fazer perguntas tipo jornalista e deixar de ser um pouco uma conversa. Fundos como Fundo de Participação de Estado e Municípios acabam? Não acabam. Na verdade, o IPI, que é o imposto que acaba, que ele alimenta parte do FPE, ele vai ser substituído por um imposto chamado imposto seletivo, que aí esse imposto vai continuar dando carga no FPE e no FPM. E essa tributação ainda vai ser regularizada? Lei complementar depois. E também passa por essa discussão do Senado. Isso. Para Alagoas, aonde está, você destaca esses são os grandes fatos positivos? Grandes fatos, primeiro a questão do destino, que é o imposto que eu pago vai ficar aqui em Alagoas, para que a gente faça política pública para o alagoano. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é que você vai, com o fim da guerra fiscal, você consegue mapear suas vocações e fazer de fato a atração das empresas para atuar economicamente aqui. Terceiro ponto que a gente tem é que a gente, apesar de ter um tributo só, você vai poder focar a sua política tributária só naqueles setores que são importantes para a economia. E também a questão que é para o contribuinte, ele saber quanto ele está pagando de imposto. Isso nacionalmente é importante para todo mundo. Eu conversei com o secretário de Planejamento e Gestão, né, CEPLAG, e seu colega, Gabriel Albino, uma figura maravilhosa, e ele já está na parte final do plano plurianual, né, o PPA, isso. E diz que vai ser enviado junto com a LOA, a Lei Orçamentária, para a Assembleia Legislativa até o dia 15 de setembro, que é a data constitucional, a data, né, prevista. Isso. Alagoas vai ter um orçamento de 20 bilhões, já tivemos um de quase 19, né? A gente ainda está na fase de estimativas, né? A gente tem que lembrar que o ano passado a gente teve o grande golpe da 192 e 194, que a gente fez a reforma tributária e agora nossa, né? Foi aumento da modal em 2%. Então a gente está na fase de reestimativa, mas eu acredito que vai chegar próximo de 20 bi, sim, pelo menos. 20 bi, líquido 16 bi. Isso. Isso vai dar para... Essa reforma administrativa, ela dá essa tranquilidade para a sua gestão? Que é a gestão do controle do dinheiro. Sim, assim, o Estado ele vem de um processo de organização financeira e fiscal, né? Então, hoje, os próprios técnicos, eu digo que quem faz política fiscal não é só a Fazenda, ela coordena. Quem faz é o técnico que está na ponta ali.
olhando, tentando não pagar uma conta atrasada para não pagar multa, fazendo diversas formas para gastar menos, né? Então, isso aí já está bem organizado. A gente tem programas importantes que são mantidos e o recurso a gente sempre trabalha no sentido de manter o que é importante para o Estado. É uma pergunta talvez simplória, né? A senhora é a primeira, eu acho que é a primeira secretária da Fazenda do Estado, a segunda secretária do Estado da Fazenda, mas no momento mais crítico, eu acho que é a senhora, né? Numa fase, porque teve a irmã do senador Teutônio. Teve a Fernanda, né? A Fernanda Vilela, que foi secretária ao longo de um período do governo Tel, e agora agora com esse desafio, né? Como é que é esse desafio para a senhora? Tem quantas no Nordeste, secretária de Fazenda? No Brasil somos 3 mulheres. E no Nordeste? Eu e a secretária do Sergipe. São 2. Como é esse desafio ser a porta-voz do Nordeste no momento de reforma que o país precisa voltar a crescer? Assim, como eu já estava na Fazenda antes, já conhecia os colegas, né, secretários, e estava no planejamento antes, não foi difícil. Entre os meus pares, secretários de Fazenda, foi bem tranquilo, eu consegui meu espaço, vamos dizer assim. Mas não é fácil ser mulher nessa posição que eu estou. Então, você tem que ter bastante jogo de cintura e segurança, né? Eu acho que eu tenho uma equipe que me apoia muito, uma equipe muito qualificada. Então, a questão é você ter segurança e tocar a vida. O foco do governo é manter as obras estruturantes com foco no social. Isso está mantido? Mantidíssimo. Salário garantido? Salário garantido dentro do mês, isso todo mundo fica tranquilo. Nível de investimento vai ser mantido. 2 bilhões para esse ano? Pelo menos. Eu falei que agora depende mais do Mosai e do Rui do que de mim. Porque e para o próximo ano dá para prever o quê? Organizado. Olha, eu gosto de trabalhar com percentual de receita, né? Então, eu acho que a gente pode continuar mantendo aí 10% da receita corrente líquida. Pelo menos isso a gente vai ter de investimentos. Para fechar, nossa economia está crescendo? Está sim, a nossa economia de Alagoas está conseguindo dar resultados bem interessantes, principalmente quando você compara com outros estados do Nordeste. Então, temos aí, a gente tem um diálogo muito próximo com os grandes contribuintes, com os pequenos contribuintes, e a Fazenda, ela, por meio do contribuinte arretado, ela vem sempre tentando buscar aproximar, facilitar e ajudar, né, o contribuinte, que não gera só arrecadação, mas gera desenvolvimento, emprego para nós aqui de Alagoas. Secretária, muito obrigado. E é tão bom, né, a gente fechar uma entrevista com perspectivas positivas. Nós temos aí um segundo semestre com tantas festas pela frente e um verão chegando. Muito obrigado. Boa viagem para a senhora em Brasília e bom trabalho. Obrigada, Arnaldo. Queria até agradecer a paciência, que a gente teve que remarcar algumas vezes essa entrevista, mas realmente foi o momento e colocar totalmente à disposição para a gente conversar sobre outras coisas, né? Tem tantos assuntos interessantes na Fazenda que eu acho que é importante tentar trazer para o contribuinte, para o nosso cidadão alagoano, de uma forma mais simples, para que ele entenda também o que é a Fazenda, né? Não só cobra impostos, ela faz algumas coisinhas mais. Muito obrigado. Obrigado, gente.